Olha isso, ela era assim. Isso é sem ativar a consciência magra. E aqui, ela hoje, maravilhosa. Olha isso. Ativou a consciência magra, tá assim, ó. Olha isso. Vou chamar ela aqui para vocês entenderem um pouquinho mais o que isso faz na sua vida. Cadê Camila? Chamei Camila. Gente, quando a Camila entra, presta atenção. Na biografia do meu Instagram tem... Olá, só um minutinho, vou falar do workshop para elas. Na biografia do meu Instagram tem um link para vocês participarem do workshop gratuito que vai começar na próxima segunda-feira, tá? É um apanhado com 4 aulas para você entender o que é o método Carol Ferreira. E lá eu vou liberar ferramentas para vocês já na quarta-feira. Na aula 1 vai ter ferramenta, na aula 2, na quarta, vai ter ferramenta para você, durante o workshop, perceber e entender que, ativando a mente magra, sua vontade de comer vai embora. Você controla a vontade de comer. E a Camila aprendeu isso, eliminou 40 quilos. Conta pra gente, Camila. Que maravilha, que saudade de você. Primeiro, oi. Você tá conseguindo me ouvir bem com fone? Caraca, eu tava vendo a live toda e aí eu vi uma coisa que foi muito legal, que é assim, eu tenho muita vontade de emagrecer, mas eu gosto muito de comer. E aí eu queria muito falar sobre isso, porque eu também gosto muito de comer. Eu ainda gosto muito de comer, né? E acho que essa foi a coisa mais libertadora de fazer o curso fechado, que é a liberdade de poder comer o que eu quiser, só que não sempre que me der vontade. Que essa é a verdadeira liberdade, né, de poder escolher. Então, isso só veio fazendo o curso fechado, né? E essa tranquilidade de lidar com a comida, de não ter a comida como uma inimiga, né? De, eu não posso comer, ou, eu vou comer tudo. Eu acho que isso foi a maior diferença, o maior soco de amor que eu poderia ter recebido com o curso fechado. E como que era a Camila antes? A Camila é profissional de educação física, né? Não, eu sou fisioterapeuta, que tá quase ali, né? Eu sou fisioterapeuta e aí tinha toda essa cobrança, né? Porque como que eu ia estimular as pessoas a cuidarem da saúde, a falar que o sobrepeso atrapalha na coluna, que atrapalha no joelho, que atrapalha uma série de coisas, sendo que eu mesma era muito acima do peso, eram 40 quilos, né? Então, era muito difícil, eu me sentia uma farsa, porque eu não tinha nem como falar para as pessoas cuidarem da saúde, né? Eu não cuidava da minha. Então, eu não tinha como. Era bastante difícil. E aí foi aquela coisa de dar o primeiro passo, morrendo de medo, porque o efeito sanfona era uma constante na minha vida, eu achava que eu não tinha força de vontade. Aquela coisa que todo mundo fala, é só fechar a boca, é fácil. E sem acompanhamento não é fácil. E aí no seu passo a passo, né, certinho na metodologia, cada vez que eu reassisto as aulas, eu falo, cara, essa mulher é foda demais. Você já sabe disso, que eu sou super fã, né? Então. Isso é maravilhosa. E me conta uma coisa, além dessa questão do trabalho, que eu imagino que deveria te corroer demais, né? Porque eu falo que imagino porque eu trabalhava com imagem, né? Porque eu trabalhava com moda, então eu era muito cobrada também de ser magra, né? Porque as pessoas... Porque inicialmente eu estava fora do padrão, né? E todo mundo que faz o curso comigo sabe que eu não defendo um padrão de magreza. O que eu defendo é um emocional em paz. Então, eu sempre falo, pessoas que estão acima do peso, que estão gordas, que estão felizes, o meu discurso não é para elas. Eu não estou aqui para defender um corpo magro, um corpo... Porque o meu corpo não é magro e sarado. Eu defendo um corpo saudável e uma mentalidade livre da comida. Porque uma pessoa que pensa em comida o dia inteiro, ela não vai ter o corpo saudável. Ela não vai ter, ela vai querer comer o dia inteiro. Ela vai viver no emocional de desgaste, de uma luta interna que cansa. A gente perde a força e cansa.
E aí depois eu cheguei num ponto de chegar a 150 quilos quase. Então eu passei do nível do sobrepeso, estava no nível de estar muito gorda, da obesidade. Então eu já não era aceita mesmo, né? Mas além da questão da sua profissão te corroer por dentro, por você não se ver um exemplo, por você se sentir uma farsa de ter que dizer, olha, perde peso por causa do joelho. E olharem para você e falar, cara, como é que ela anda perder peso por causa do joelho se ela tá gorda? Além disso, na questão da vida pessoal, fora isso do profissional que impactava o seu pessoal também. Mas quais dificuldades que você vive hoje, você olha e fala, cara, graças a Deus que eu não vivo mais. Olha, eu vou começar falando as coisas mais pontuais, mais bizarras que todo mundo conhece, mas eu também queria muito falar nas entrelinhas. Porque eu acho que nas entrelinhas também, que é o seguinte, as coisas que a gente sempre fala é que assim, as roupas não serviam, então ao invés de eu trocar de roupa para ir para os eventos, eu trocava as pessoas dos eventos. Então, no final de semana eu saía com um grupo de amigos, no outro final de semana com outro grupo de amigos, para poder usar a mesma roupa, porque era a única que me servia. Né? Quando eu planejava de sair no final de semana, eu achava uma roupa que estava mais ou menos, mas aí eu ficava tão angustiada que a roupa não ia servir no final de semana, que eu acabava comendo mais ainda aí que ela não servia. Então, a minha vida social era bem difícil por conta disso, mas eu sempre colocava uma carinha bonitinha, fingindo que nada estava acontecendo. Eu me vestia de gorda feliz para o mundo, mas dentro de mim era super angustiante, né? Então tinha a vida social, tinha vergonha, eu perdi a virgindade muito acima do peso, então todas essas coisas são, né, assim, de sexualidade, você já fica meio travada com isso. Eu tinha dificuldade de me relacionar porque eu achava que não era boa o suficiente para as pessoas, eu tinha dúvida de mim no meu trabalho, na minha carreira, em todas as coisas que eu ia fazer, né? Não era só no trabalho específico, eu ia vazando para todas as áreas, né? Isso interferia no meu dinheiro, porque eu não confiava, então eu não ganhava dinheiro. Então, sabe, era um bolo só. Mas isso que eu estava falando das entrelinhas, são coisas assim que eu fui perceber que me limitavam depois que eu emagreci. Eu saía de casa, eu pegava ônibus para ir para o trabalho, e eu contava, antes eu ia com dinheiro na mão, porque eu tinha que pensar em qual pé que eu tinha que... Porque eu tinha vergonha. Travou. Travou. Eu ia com o dinheiro na mão, travou nessa parte. Ah, tá. Eu ia com dinheiro na mão, porque eu tinha que pensar em qual pé que eu tinha que pisar no degrau para poder subir, para não perder a força, para subir o degrau do ônibus. Eu tinha que pensar na mochila que eu tinha que levantar para não ficar entalada na catraca. Eu tinha que pensar em todos os pequenos detalhes do meu dia. Eu tinha que sair muito mais cedo, eu tinha que ver o caminho que eu ia fazer para sair mais cedo, para não ficar suada no caminho até meu trabalho. Então, eram pequenas coisas que juntavam com todo aquele pensamento compulsivo pela comida. Eu tinha que pensar em cada detalhe do meu dia. Eu tinha vergonha de levantar a mão no ônibus e minha barriga aparecer. Sabe, eu não dançava na balada com a mão para cima, porque eu tinha pânico da minha barriga aparecer. Então, eu era presa dentro do meu próprio corpo. Né? Então, por isso que eu falei para você dos detalhes, porque quando as pessoas elas falam sobre obesidade, a gente pensa no macro, né? Pensa em transar e não sair, mas essas coisinhas no mínimo, cara, eu me sinto tão mais livre hoje e não tem absolutamente nada a ver com o físico, né? Que nem você estava falando. Porque eu ainda tenho uma gordura aqui ali, porra, foram 40 quilos, né? Óbvio que tem uma gordura aqui, uma flacidez ali, só que a minha liberdade hoje, que veio da minha consciência magra, que veio de dentro para fora, né? Já fez toda a diferença. Nossa, maravilhosa, Camila, maravilhosa. Isso que você falou é muito real, né? E aí eu quero trazer para o pessoal que está aqui fazer uma reflexão, né? Porque a gente ouve muito, a gente cresce ouvindo que se você quisesse realmente, você teria emagrecido. Te falta força de vontade, né? E aí eu vejo o que você está falando, eu lembro do que eu passava, não conseguia amarrar o sapato. Várias, como se disse, entrelinhas que me fazem entender, e que eu queria que essa mulherada entendesse também, é que se realmente o que faltasse para elas fosse a força de vontade, se o que faltasse para elas fosse vergonha na cara, ninguém ia passar por tudo isso
Porque Não. é porque não consegue mudar. É porque não sabe como que eu mudo. O que que eu faço? Porque se essas mulheres estão aqui, se você naquela época, se eu naquela época soubesse, eu não ia esperar chegar a 147 quilos para poder fazer alguma coisa. Você não ia De esperar jeito nenhum. para poder fazer alguma coisa. O que falta é o conhecimento. É como fazer aquilo ali. Sim. E as pessoas também têm... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar que as pessoas, elas têm bastante medo, porque você entrega muito conteúdo. Você já entrega muito conteúdo. Então, eu entendo quando as pessoas falam que ficam com medo, porque falam assim, tá, ela já falou tudo, e agora? Né? Como que eu coloco na prática? Daí que tá o curso fechado. O curso fechado é literalmente a prática. Não tem assim do tipo, vão dar uma coisa para eu fazer e daí não vou fazer. Seguindo, é impossível não dar certo. Não tem como. Você dá o passo a passo, tipo, o primeiro passo. Aí depois você dá o segundo. Aí depois... Não tem essa coisa de tipo... Porque você vê muita gente na internet falando, você precisa ter motivação, você precisa ter isso. Só que são só as coisas avulsas. E no curso fechado você dá o passo a passo de cada coisa. Cada módulo que você vai abrindo, cada aula que você vai abrindo. Você fala, eu não acredito que ela falou isso também. Não, eu não acredito que ela... Eu falei pra você bem quando eu entrei no curso, né? Eu falei assim, cara, essa pessoa tava na minha infância. Ela viu o que eu tava fazendo. Ela tava dentro da minha cabeça, sei lá. Né? Muito bom, muito. E como que é a Camila hoje? Nossa Senhora! Olha, de verdade, agora eu consigo sentir felicidade. Porque antes era uma pseudo-felicidade e acho que era uma coisa que eu não conseguia nem sonhar. A vida que eu vivo hoje não passava pela minha cabeça. Né? Não era uma coisa que eu conseguia imaginar do tipo assim, um dia, quando eu tiver 40 quilos a menos, eu vou fazer tal coisa. Essa possibilidade não existia pra mim. Era como se eu tivesse... Eu não vou chorar. Talvez eu chore. Era como se eu tivesse fadada a ter só aquela vida. Eu não conseguia sonhar com o próximo passo, né? Não sonhava, porque assim, como é que sonha? Como é que sonha com um futuro melhor, sendo que a minha carreira estava ruim? Como é que sonha com amigos, não sei o quê, se a minha vida social estava uma bosta? Como é que sonha com um bom relacionamento, sendo que eu não me valorizava e, consequentemente, eu atraía pessoas que também não me valorizavam? Como é que você sonha com uma felicidade, com um mundo livre, se você não se dá isso, né? Se você não tem autoestima, se você não se cuida, se você não faz por si? Não existia. E aí, assim, com toda essa transformação, que a última coisa que aconteceu foi o físico, tipo, não importa mais. Porque você se ama a ponto de, cara, se tem uma banha aqui, foda-se. Eu treino hoje na academia de top com uma banha nas costas, que não saiu ainda. E, tipo, foda-se, porque eu sou livre. Então, se alguém quiser pensar alguma coisa, pensa. Eu tenho liberdade para trabalhar com o que eu amo, né? Que, inclusive, também tem a ver com você, né? E é outra vida, é outra pessoa. Quando as pessoas olham minha foto e falam, meu Deus, é outra pessoa, eu falo, é outra pessoa, eu não sou realmente a mesma. Isso que você falou agora, né? Tá com uma gordurinha nas costas e falar, foda-se. Isso só existe porque hoje você tem controle sobre você. Então você sabe que aquela gordura ele não te define. Antes, a Camila de antes era uma Camila que a comida controlava. Era o pensamento o tempo inteiro de come com a comida. Então, eu não controlava nada. Então, era tudo... Eu tinha vergonha, porque eu não era quem eu queria ser. Então, eu tinha vergonha de mostrar quem eu era, porque não era da minha vontade. Hoje, a gente controlando as nossas emoções, o que a gente come, a gente sabe que o que eu sou hoje, eu posso não estar do jeito que eu quero chegar, mas eu tô caminhando por lá, porque eu tô controlando. É a mesma coisa, eu quero fazer uma viagem Rio-Salvador. Se eu sei o caminho, eu tô andando lá, pode faltar 10 horas de viagem, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Agora, se eu quero ir para Salvador e me perco no meio do caminho, eu vou ficar agoniada no meio do caminho, porque aonde eu vou chegar? Onde que eu vou estar? Tô perdida. E o mapa é o curso fechado. E o mapa é o curso fechado. No workshop, na aula 3, a gente libera para elas o mapa do emagrecimento. E esse workshop, estou falando para elas se inscreverem. É gratuito, é online, começa segunda-feira, está na biografia do meu Instagram, o link para ela clicar, vocês clicarem e se inscreverem.
Amor, adorei o papo com você. Tava com saudade. Eu também, muito obrigada. Eu tava morrendo de saudade. Vou estar no evento daqui a pouco. Vai estar? Que tinha que ser presencial, poxa vida, eu queria muito te abraçar, mas não podemos ainda. Mas no próximo estarei lá. Porque eu ainda vou realizar esse sonho de abraçar a vossa pessoa. Vai acabar esse Amo muito você, Carol. Muito obrigada. Obrigada e obrigada por ter me escolhido no processo. Obrigada. Obrigada. Beijo.